Vamos falar de como deveria ser, de como deve acontecer os cultos da Igreja do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, vem nos ensinando acerca disso. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. No muito, 3. E por sua vez, e haja o intérprete. Para falar em línguas, teriam que ser 2, no muito 3, cada um de uma vez, e tem que haver o intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aqui a gente vai entender o seguinte, que o culto, ele para acontecer, ele tem que ter 3 profetas preparados para trazer a profecia para a igreja. Profeta hoje, ou melhor, profeta antigamente, eram aqueles que vinham até entregar o recado de Deus, dizendo assim diz o Senhor, e falavam aquilo que Deus queria que fosse falado. Hoje, depois de Cristo, como a palavra de Deus, que é Cristo, Verbo, a palavra de Deus se encarnou e nos deu essa revelação, a saber, a Bíblia Sagrada, a profecia, ela é manifesta da seguinte forma: está escrito. Já deixou de ser assim Deus manda te dizer, ou assim fala o Senhor, para está escrito. Está escrito. Já está revelado. Deus já falou. Deus já deu a sua palavra em revelação para nós. Então, o profeta, ele é o que fala, está escrito assim, está escrito assado, está escrito desse jeito, está escrito daquele outro. Então tem que ter 3 pessoas entendidas da palavra de Deus, eruditas na Bíblia, para administrar o culto, para iniciar um culto. 3 pessoas para discutirem acerca da palavra de Deus, para convencerem o povo de que ali está tendo união, está havendo concordância. E cada um fale por vez, pela sua vez. E agora mais para frente a gente vai ver que se um estiver falando, no versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. É com ordem. Estou aqui profetizando, falando acerca da palavra, aí tem alguém sentado que levantou, eu na mesma hora devo me calar para quê? Para aquele irmão aproveitar exatamente o que ele quer nos lembrar acerca da palavra de Deus em cima daquilo que eu estou falando, porque se eu deixar ele para falar depois, eu vou mudar o assunto de repentemente, ele pode esquecer ou causar desordem na igreja depois, ele vindo falar de um assunto que eu já deixei para trás e já estou num outro bem mais avançado. Então, se um profeta estiver falando e o outro tiver tido uma revelação da palavra na hora ali, sentado, cale-se o primeiro e fale aquele que teve a revelação. Para quê? Para que todos venham profetizar, como vem dizer agora. Pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Além dos 3 profetas que ficaram encarregados de profetizar naquele culto, todos os outros homens que estão dentro da igreja e são profetas, são homens entendidos da palavra de Deus, sabem o que Deus manda dizer, o que Deus já disse.
eles têm o direito de levantar-se e pôr de pé se alguma coisa for revelada para eles. Vamos fazer uma suposição que eu estou falando aqui sobre esse dom de línguas. E algum irmão lá tem uma revelação de Atos 2. Ele levanta a mão, eu paro, aí ele fala, irmão, é só para incrementar o que o irmão está dizendo aí, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está escrito isso, isso e isso, sobre o dom de línguas. Irmão, muito bem colocado, obrigado. Se assenta e a gente continua. O principal continua. Com os três principais continuam. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tem como a gente nos comportar, tem como eu me reter para o outro profeta falar. Por quê? Porque Deus não usa só um que está falando. Deus usa quem Ele quer. Deus quiser usar 20 no mesmo culto, Ele vai usar os 20. E a gente tem como controlar e deixar Deus falar através de quem Ele quiser. Para que haja comunhão, que haja união, pois somos todos um corpo. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. É justamente causando essa comunhão que Ele demonstra essa paz. Como em todas as igrejas dos santos. Não é só aqui na igreja de Corinto. Muita gente pega esse texto e joga ele para um lado, dizendo que isso aqui foi uma doutrina enviada de Deus pelo apóstolo Paulo somente aos coríntios. Não. Aqui diz acerca de todas as igrejas. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. As mulheres têm que estar caladas na igreja. Não lhes é permitido falar. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Mulher tem que ir no culto para somente prestar atenção. Mulher é a parte mais frágil. Foi pela mulher que veio o engano da serpente. E as mulheres, se quiserem aprender alguma coisa, quiserem tirar alguma dúvida, que perguntem ao marido em casa, para que o culto seja aproveitado pelos profetas que têm a mensagem de Deus para trazer para nós. Né? Então, não lhes é permitido falar. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Se a mulher está na presença de Deus e o marido não está, como é que ela então vai perguntar ao marido em casa? Ela não precisa perguntar ao marido dela, ela pode perguntar ao marido da irmã, juntamente com a irmã, né? O marido mais próximo da irmã vizinha. Aqui diz para perguntar aos maridos em casa, né? Perguntem a seus próprios maridos em casa, né? Pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Se achar vergonhoso também a mulher, juntamente com a outra, ir lá perguntar ao marido da vizinha, a mulher tem uma opção fácil, simples. Pede para a irmã mais próxima dela perguntar para o marido dela. A irmã vai chegar e falar, meu marido disse que é isso e isso. Então tá bem. Né? E vai comprovar na Bíblia para saber se é isso mesmo. Se tiver outra dúvida, pergunte novamente. Saiu de dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Foi uma exortação e tanta de apóstolo Paulo aos Coríntios, porque estava desordenado, totalmente bagunçado os cultos, as reuniões. Aí ele pergunta, saiu de vocês a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus veio somente para vocês? Não, é para todo mundo. Está vendo aqui mais um motivo para a gente ver que não é só para Coríntios, para os coríntios. É para todo mundo que essa palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, são de Deus esses mandamentos, não são de Paulo.
Mas se alguém ignora isto, será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Muito simples. Infelizmente, eu fico perplexo de fazer essa leitura hoje explicando aqui com tantas pessoas fazendo confusão da palavra de Deus nos cultos e sendo como robôs guiados por pessoas como piolho na cabeça dos outros, como diz um ditado aí. Sendo piolho na cabeça dos outros, indo pelos pensamentos humanos. A gente tem que analisar as Escrituras e tomar as decisões através do Espírito Santo de Deus acerca de tudo que a gente aprende. Acerca de tudo que a gente aprende, a gente tem que ser como os cristãos bereanos, lá em Atos 17. Analisar nas Escrituras para saber se veio de Deus ou não veio de Deus este ensinamento. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.